A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. Estamos continuando o estudo sobre Zacarias, sobre o profeta Zacarias. Ontem nós estudamos o capítulo 4 e hoje o capítulo 5. Então, o anjo continua falando com Zacarias e ele tem uma outra visão. Não sei como é que tá na tua Bíblia, na minha diz a sexta visão. E no capítulo de ontem era a quinta visão. Então, a sexta visão de Zacarias é o rolo que voava. Não sei como é que tá aí na tua Bíblia. Esse rolo simboliza a Bíblia, a palavra de Deus, o documento oficial, o manual. Só que é um rolo voador, né? É um rolo que voava. O que é isso, um rolo? A gente tem que entender, não tem nada a ver com o rolo de rolo, que a gente usa uma expressão. Não. Este rolo, ele é um pergaminho. Ele é um documento. Ele é a Bíblia. Que naquela época era escrito em rolos, papiros, pergaminhos, né? Dessa forma. E é um pergaminho que voa, que vai e que volta. Volta da Nova Jerusalém e pune ladrões e mentirosos. Aí tu pensa, que nem a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem asas. Ninguém consegue prender, ninguém consegue colocar a Bíblia numa armadilha, numa prisão, num cárcere. Pessoas muitas vezes podem ser presas, mas mesmo assim a palavra de Deus não está algemada, não está limitada. Ela voa, ela vai, ela volta, ela faz o que Deus quer. A palavra de Deus não volta vazia. Assim como a chuva que desce do céu e vem para a terra, ela não volta sem fazer o que Deus mandou ela fazer. Então, esse livro em forma de rolo que voava é a palavra de Deus, é a Bíblia. 2. O anjo me perguntou, o que você está vendo? E eu respondi, vejo um rolo voando que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Então, é um rolo voador e é um rolo voador gigante, porque essa medida mostra que ele era muito grande. Lembra quando a gente viu que eu até brinquei e falei sobre o outdoor? Então, ele é tão grande para que todos possam ler o que está escrito nele. Incrível, né? Porque, então, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque quem roubar será expulso, segundo a maldição. E quem jurar falsamente será expulso também, segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Então, o que está falando aqui? De que quem roubar e jurar falsamente será amaldiçoado. Por que será amaldiçoado? Porque há uma aliança entre Deus e o povo. E quem quebra essa aliança sofre as maldições. Quando estudamos em Deuteronômio, nós vimos as bênçãos e as maldições. As bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência, da teimosia, da rebeldia, da rebelião.
da dura cerviz, né? E olha que coisa séria isso. Olha que coisa mais séria. Roubar e jurar falsamente. Um dos mandamentos é não roubarás. Não jurarás em falso testemunho. E olha que interessante, fala no nome. Jurar falsamente pelo meu nome. Então, tomar o nome de Deus em vão é outro pecado. Hoje em dia as pessoas falam Deus, Deus, Deus isso, Deus aquilo, mas elas não conhecem Deus. Elas não amam a Deus. Elas não obedecem a Deus. Então elas falam o santo nome de Deus em vão. Por quê? Porque ela fala em Deus, dali 3, 4 palavras, ela tá falando um palavrão. Ela fala em Deus, 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 e ela rouba. Ela fala Deus, 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 e ela mente. Ela não vive uma amizade, um relacionamento, uma intimidade com Deus. Ela só fala em Deus. Então isso é tomar o santo nome de Deus em vão. Em vão porque que ela não acredita. Porque se ela acreditasse no Deus que ela fala, ela ia viver, ela ia obedecer, ela ia ler a Bíblia, ela ia acreditar no que está escrito e iria pôr em prática. Mas a pessoa tem as suas próprias ideias, ou acredita em outras coisas ou em outras pessoas, e não na palavra de Deus. Então vem a maldição. Quem quebra a aliança, quem trai a confiança, quem se afasta de Deus, quem vira as costas para o Senhor dos Exércitos, vai sofrer as maldições de ter quebrado a aliança, de ter traído, anulado o pacto, a amizade, o relacionamento, a união com Deus. 5. O anjo, agora na minha Bíblia está escrito a 7ª visão, a mulher e o cesto. Tem Bíblias que não tem títulos, né? Então a gente está vendo que essa é a 7ª visão. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? E ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é iniquidade em toda a terra. Bom, aqui é um cesto, é um recipiente onde tu pode colocar líquidos dentro. Por isso que ele fala que é um cesto, é um objeto para medir. Que nem a gente tem em casa, né? Aquelas colheres de medir, a gente tem potes de medir, tem caneca, que a gente consegue saber, né? Por exemplo, o copo do liquidificador não tem ali as medidas? Então, ele está tentando explicar que esse cesto serve para medir. Essa seria a explicação. Mas o que tem nesse cesto? Iniquidade. Pecado. E aí tu pensa, ele está cheio de iniquidade. Deus mediu a iniquidade. É como se dissesse assim, calculou. Lembra do contado, pesado, dividido que a gente viu em Daniel? Pois então, aqui está sendo falado sobre a iniquidade. 7. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. Gente, isso aqui é uma visão celestial, é uma visão espiritual. Então a gente tem que interpretar, é uma simbologia. Então, uma tampa de chumbo. Para que serve uma tampa? Para tampar, para fechar, para que o que está dentro não saia e algo de fora também não entre. Então,
Tinha uma tampa, mas era uma tampa pesada, era uma tampa de chumbo, tá? E ele cobriu o cesto. E eis que dentro do cesto tinha uma mulher que estava sentada lá dentro. O anjo explicou: isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Os estudiosos dizem que esse peso de chumbo no original era 34 quilos de chumbo, pela experiência do objeto de medir, do recipiente de medir, entendeu? Aí, o que Deus está dizendo aqui? Que esta mulher simboliza a maldade, a impiedade, o pecado. A gente viu que a iniquidade estava em toda a terra. Tu já sabe de quem que tá falando. Quando fala que é uma mulher, né, dá a ideia de que é a Babilônia, que mandava em toda a terra. E o que ela transmitia, disseminava, anunciava? A impiedade, a iniquidade, a maldade. Vimos quão perversa era a Babilônia. Cruel, né? Só que aí nós temos uma tampa, e é uma tampa de chumbo, e segundo os estudiosos, muito pesada. O que quer dizer isso? E aí ele bota a mulher sentada dentro do cesto, né? Bem lá dentro. Aí o que quer dizer? Que mesmo a iniquidade, a maldade, a impiedade, a injustiça da Babilônia tinha limite. Deus colocou uma tampa nesse cesto e colocou a mulher lá no fundo. E essa tampa era muito pesada, então ela não ia poder sair. Quer dizer, há limites para o mal. A Babilônia queria dominar a terra, queria mandar fazer acontecer como se não houvesse Deus no céu. Não conseguiu, porque Deus destruiu a Babilônia. Deus destruiu a Babilônia. 9. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Então, aqui fica bem claro, Sinar era um nome referente à Babilônia. E o significado é espalhar, espalhando. Por quê? Porque a Babilônia foi aumentando os seus domínios, foi aumentando os seus territórios. Então, essa maldade, essa impiedade vai para a Babilônia, porque a própria Babilônia, vamos dizer assim, cavou a sua cova. Ela feriu os povos, as nações, né? E ela também foi ferida. Mas houve um tempo em que a maldade, a impiedade, a iniquidade reinava. Estava espalhado pela terra. E por que uma mulher? A Babilônia tinha muito essa questão e tinha deusas, divindades femininas ou identificadas com mulheres. A gente sabe também que o contexto de Zacarias, desse retorno, muitos filhos de Deus casaram com mulheres estrangeiras. Nós já também estudamos sobre o casamento misto. Isso aí destruiu as tribos, a linhagem, a santidade. Sabemos que a idolatria também é no feminino, a idolatria. E a idolatria vem muito com a esposa estrangeira, com a mulher que serve outro Deus, que serve um falso Deus, que serve ídolos. E por que de novo a mulher? Porque a mulher reproduz, a mulher dá a luz, a mulher pode fazer com que haja multiplicação. Também é uma figura
da Babilônia. E lá no Apocalipse também tem algumas semelhanças com isso. Então, por causa dessa, vamos dizer assim, reprodução, multiplicação de pecados, acredita-se que por isso é uma mulher. E aí, essa maldade, impiedade, iniquidade vai para a Babilônia. É como se ficasse circunscrito na Babilônia, tá? Mas o que acontece? Vem duas mulheres para levar o cesto. É muito assim, ó. Isso a gente pede discernimento para o Espírito Santo, os estudiosos, os teóricos, mas assim, ó, a própria palavra de Deus explica. Sempre nós devemos buscar isso, que a própria palavra de Deus explique. Então, o que fala aqui? Que ela havia vento em suas asas, que eram como de cegonha. Na literatura, na cultura, a cegonha, ela é um pássaro que leva bebês. Não tem uns desenhos, não tem umas histórias. Ah, a cegonha vai chegar. Então, a cegonha leva os bebês com cuidado. Ela não deixa cair. Então, essas duas mulheres estão levando, ó, levantar o cesto entre a terra e o céu. Aí tu pensa, tem outros teóricos que dizem assim, ó, ah, são anjos. Mas então seria a primeira vez que esses anjos são mulheres. Porque na Bíblia sempre fala anjo, o mensageiro, o querubim, sempre é o. Aí não é muito aceita essa interpretação, mas fala sobre o céu e a terra. Então, anjos fazem isso, saem do céu para anunciar na terra, para serem mensageiros na terra, e da terra voltam para o céu. Mas o que a gente interpreta, o que é mais aceitável? De que essa figura da cegonha como um bebê, tipo, levando, de forma que ela caísse onde ela tinha que cair, que não se perdesse no meio, que não se espalhasse, que não se multiplicasse, entendeu? E sim, esse pecado, essa iniquidade, essa maldade, tudo isso simboliza os anos de rebelião de Israel e de Judá. E se tu tá acompanhando, tu lembra que Israel e Judá eram chamados de irmãs. A irmã mais velha e a irmã mais moça. Lembra? Que Deus até estava tendo mais misericórdia da mais velha, porque a mais nova foi pior. Lembra que a gente viu isso? Então, essas duas mulheres podem ser uma simbologia de Israel, as tribos do norte, e Judá, das tribos do sul. Mas não fica muito claro. Seriam as duas irmãs, ou as duas mulheres, que pecaram, se rebelaram, e agora elas se arrependeram. Elas estão voltando para casa, elas estão voltando para a palavra de Deus, elas estão querendo fazer o que é certo. Não sei o que tu acha, não sei o que tu interpreta. O que nós sabemos é que esta mulher foi levada por duas mulheres num cesto para a Babilônia, porque Sinar, essa referência, é a Babilônia. Livros proféticos não são fáceis de interpretar e existem muita, vamos dizer, controvérsia em alguns pontos. E esse é um deles, certo? Depois me diz o que tu achou, o que tu entendeu. Bom, o que a gente aprende, o que a gente estudou neste capítulo de Zacarias? De que o anjo disse que a maldição que sai pela face de toda a terra é igual para o que furta como para aquele que jura falsamente. Significa que Deus vai punir, Deus vai castigar tanto os ladrões como os mentirosos. Porque quem jura falsamente, ou como a gente viu, jura usando o nome de Deus, pelo nome de Deus, tem que ser punido, tem que ser castigado. Por quê? Porque feriu a aliança, porque desobedeceu os mandamentos de Deus. Quando eu trabalhava,
muitas vezes eu escutei, a gente diz, né, na vila, na periferia, nas comunidades, de homens e mulheres de bem, pais de família, que eles tinham muita preocupação que as crianças mentissem. Porque eles diziam um ditado assim, e eu aprendi, porque trabalhei muitos anos, né? Quem mente, rouba. E quem rouba, mata. Então, se a criança mentia, os pais ficavam muito preocupados e atentos, porque mentir é um passo para roubar. E sim, infelizmente, nas condições sociais, né, de vulnerabilidade, é muito fácil eles aprenderem. Ah, vou roubar, é mais fácil ganhar dinheiro roubando, né? Do que trabalhando, estudando. Então, os pais queriam que os filhos não mentissem, não subissem no primeiro degrau da escada. Porque depois que aprende a mentir, aprende a roubar. E depois que aprende a roubar, aprende a matar. E isso também lembra João 10:10, né? Que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então também tem um significado aí bem forte. Então as pessoas se chocam quando Deus diz que ele vai punir os ladrões e os mentirosos. Como se os outros pecados, por que ele destacou? Por que veio um anjo para falar de quem rouba e de quem jura falsamente, de quem usa o nome de Deus em vão, de quem mente? Porque Deus sabe que isso são degraus, são começo de grandes pecados, de coisas sérias acontecendo. Por isso que a maldição vai sair por toda a face da terra. E essa maldição vai ser igual para quem furta e para quem jura falsamente. O Senhor dos exércitos fará isso. O Senhor Deus.